Este é o terceiro de uma série de vídeos em que explico como me curei de artrite com a terapia Plant Paradox. Sofri de artrite por mais de 20 anos, tendo como único remédio apenas os analgésicos. Graças à terapia do livro de Plant Paradox, do Dr. Stephen Gundry, em 12 dias consegui parar de tomar analgésicos, e em 3 meses as dores sumiram completamente. Muitas pessoas me pediram para explicar como me curei. Neste vídeo explico o que aprendi no capítulo 2 do livro, as mudanças que transformaram as lectinas em problemas para nossa saúde. Dividi esta apresentação em 9 tópicos. Este capítulo responde à pergunta: por que nossos antepassados não tinham problemas com as lectinas? A resposta é que havia um casamento perfeito entre o corpo e os alimentos de nossos antepassados. Eles eram caçadores-coletores, caçavam animais bem nutridos e isentos de toxinas e coletavam folhas e frutos dos vegetais de florestas e bosques, que por sua vez eram cultivados em solos férteis e nossos antepassados sabiam quais não faziam mal. O Dr. Gundry nos informa que, para efeitos de nossa saúde, há 2 tipos de lectinas. O primeiro tipo é das lectinas contidas nas sementes das plantas de florestas e bosques. Essas sementes contêm cascas resistentes. As lectinas dessas plantas não nos fazem mal, porque nosso microbioma está adaptado para digeri-las. As plantas, entre aspas, querem que os animais comam as suas sementes. Para isso, envolvem as sementes em polpas nutritivas, formando as frutas. E, além disso, diminuem o teor de lectinas das frutas quando estas estão prontas para serem consumidas. O outro tipo de lectinas é aquele contido nas sementes sem cascas resistentes, que são as sementes das plantas dos campos. As lectinas dessas plantas nos fazem muito mal. São boas para ruminantes e não para a espécie humana. As plantas, entre aspas, não querem que os animais comam as suas sementes. Essas sementes contêm lectinas extremamente tóxicas para a nossa espécie. 4 mudanças catastróficas foram as responsáveis pela atual epidemia de obesidade, diabetes tipo 2 e outras doenças. A primeira catástrofe foi a Revolução Agrícola, acontecida há 12.000 anos, no final da última era glacial. De uma dieta baseada em folhas, tubérculos e um pouco de gorduras e proteínas animais, passamos para uma dieta centrada em cereais. Os egípcios, há 5.000 anos, já deixaram evidências de terem obesidade, aterosclerose e dentes estragados provavelmente devido ao consumo de aveia. Os cereais nos trouxeram inegáveis benefícios, mas também trouxeram grandes custos para a nossa saúde. Nossos antepassados desenvolveram um conjunto de técnicas para minimizar o impacto negativo das lectinas dos cereais em nossa saúde. A segunda catástrofe foi uma mutação do gado ocorrida no norte da Europa, onde a molécula de proteína presente no leite de vaca, que é a caseína A2, foi transformada num outro tipo de proteína chamada de caseína A1. Essa proteína, a caseína A1, tem ação semelhante às lectinas. Elas se atracam às células do pâncreas, provocando um ataque autoimune, produzindo assim a diabetes tipo 1.
É bom lembrar que as células do pâncreas é que produzem a insulina, e a falta de insulina é a diabetes. Para nossa sorte, eh, os laticínios brasileiros são praticamente isentos de caseína A1. Então, as preocupações do Dr. Gandhi expressas no livro não são tão graves para nós que vivemos aqui no Brasil, porque se nos Estados Unidos a caseína A1 é extremamente presente no leite de vaca e nos laticínios em geral, aqui no Brasil ela está praticamente ausente 100% dos laticínios brasileiros. A terceira catástrofe para a nossa saúde, segundo o Dr. Gundry, foi a introdução das plantas do Novo Mundo em nosso cardápio, devido à descoberta da América há 500 anos. Essas novas plantas que entraram em nosso cardápio trouxeram novas lectinas para nossos corpos. E nem nosso sistema imunológico e nem nosso microbioma estavam preparados para receber essas lectinas. Essas novas lectinas são provenientes de plantas da família das solanáceas, por exemplo, a batata inglesa, e de plantas da família das leguminosas, por exemplo, os feijões. Dentre outras plantas do Novo Mundo, podemos citar o amendoim, a castanha de caju, o amaranto, a quinoa, as abóboras, as abobrinhas, a chia e muitas outras. A quarta catástrofe para a nossa saúde veio através das inovações contemporâneas ocorridas nos últimos 50 anos. Primeiro, temos a introdução de novas lectinas em nosso cardápio através de alimentos processados, alimentos transgênicos, como soja, milho, tomates, canola, etc., e para as quais nosso microbioma não teve tempo de se adaptar. Entraram ainda em nossas vidas novos produtos químicos, como os antibióticos de largo espectro, os herbicidas, os pesticidas, os inseticidas, várias drogas, os fertilizantes, os aditivos químicos, os produtos para a pele e outros. Esses produtos desorganizam nosso sistema interno de comunicação, nossos intestinos e o microbioma de nossos intestinos. Como resultado dessas inovações contemporâneas, nosso microbioma não consegue acompanhar tais mudanças. Trocamos alimentos seguros por fast food e outros alimentos processados, alimentos de micro-ondas, etc. A maioria dos alimentos processados são cheios de lectina de milho, soja e trigo. Nossa capacidade de lidar com cereais, leguminosas e outros alimentos ricos em lectinas nocivas ficou comprometida. Como resultado dessas mudanças dos últimos 50 anos, passamos a consumir muito mais trigo, milho e outros cereais e soja também, sob a forma de alimentos processados, que substituem folhas e outros carboidratos não processados em nossa dieta. Come-se muito mais fora de casa e come-se muito mais comidas prontas e semi-prontas com ingredientes questionáveis. As técnicas de neutralização das lectinas nocivas em alguns alimentos, por exemplo, trigo, arroz e feijão, ou foram esquecidas ou são ignoradas por nós. Muitos vegetais são cultivados com fertilizantes petroquímicos e muitos vegetais são modificados para ficarem mais resistentes a pragas, amadurecerem mais depressa, etc. As hortaliças não são mais cultivadas em solos ricos em bactérias,
pois as bactérias foram eliminadas na agricultura moderna. Os níveis de zinco e magnésio do solo, que são essenciais para a prevenção de diabetes e síndrome metabólica, caíram significativamente em nossa dieta. Outros produtos químicos, além de serem danosos, pioram os efeitos nocivos do consumo de lectinas. Esses produtos químicos são remédios, aromatizadores de ambientes, higienizadores para as mãos e muitos outros. O que é, então, alimentação saudável? Se fosse o que normalmente se considera saudável, não haveria tanta gente doente. Inicialmente, o Dr. Gundry obteve expressivas melhoras na saúde de seus pacientes com uma dieta sem farinha de trigo, açúcar, batatas e leite, e limitando as quantidades de alguns cereais integrais e leguminosas. Posteriormente, ele eliminou todos os cereais da dieta de seus pacientes e a saúde deles melhorou mais ainda. Os cânceres regrediram ou desapareceram. É isto mesmo que você está ouvindo. E obteve a cura ou a melhoria de diabetes tipo 2, doenças coronarianas, fibromialgia e doenças autoimunes. Certos alimentos ricos em lectinas, mesmo com cultivo orgânico, são a causa de doenças autoimunes. Os resultados experimentais obtidos pelo Dr. Gundry e outros autores mostram que, evitando-se as lectinas, curam-se doenças autoimunes. Podemos ver aqui no rodapé do slide a referência a um artigo científico publicado pelo Dr. Gundry em 2016 na revista da Sociedade Internacional do Microbioma. O Dr. Gundry menciona o estudo de Miller e outros, em que 20 mulheres com artrite reumatoide sararam ao fazerem um jejum em que apenas bebiam água. Esse tipo de jejum é chamado de jejum de água. Ao quebrarem o jejum com dieta vegetariana, metade voltou a ter artrite, evidenciando que não sararam da mucosa intestinal. O artigo científico do trabalho de Miller e outros está aqui no rodapé do slide. Então, esse trabalho foi publicado na revista escandinava de reumatologia em 2001. Portanto, a dieta tida por saudável, que foi fornecida às pacientes após o jejum, era rica em lectinas, que causam a artrite reumatoide, e por isso parte delas, que não havia sarado das lesões na mucosa intestinal, voltou a ter artrite. É necessário redefinir-se o que é alimentação saudável, limitando-se à quantidade de alimentos ricos em lectinas. O glúten é a proteína dos cereais trigo, centeio, cevada e às vezes aveia, por contaminação cruzada durante o cultivo ou processamento. O glúten é apenas um dos muitos tipos de lectina. Ele pode provocar a doença celíaca, confusão mental, dores nas juntas e inflamação. O Dr. Gundry nos chama a atenção para o fato de que praticamente todos os cereais e pseudocereais conterem lectinas semelhantes ao glúten. Os produtos sem glúten geralmente são repletos de lectinas, porque geralmente contêm milho, aveia, quinoa, trigo sarraceno, soja, etc. Por isso, a dieta sem glúten pode fazer engordar e pode matar de fome as bactérias intestinais que digerem o glúten. E aí, se você
elimina completamente o glúten da sua dieta, você passa mal quando come glúten. E a gente sempre está sujeito a comer glúten sem saber quando se alimenta fora de casa. O Dr. Gundry nos apresenta então as relações entre cereais e obesidade. Glúten virou sinônimo de trigo. Trigo é viciante porque age como um opioide no cérebro. Há 10 mil anos, o trigo foi incluído na dieta humana por ser o cereal que mais engorda, e naquela época era fundamental engordar rapidamente e o mais possível na época da fartura de alimentos para sobrevivermos à escassez de alimentos no restante do ano. Cereais com antibióticos engordam o gado. Cereais com antibióticos engordam o homem. E quando nós comemos esse gado que foi alimentado com antibióticos e cereais, nós também engordamos devido ao efeito dos antibióticos e das lectinas dos cereais contidos na carne que ingerimos. Pouca gente sabe que o trigo contém outra lectina além do glúten. É a aglutinina do germe de trigo, cuja sigla é WGA. Essa lectina é muito mais danosa ao homem do que o glúten. Ela é eliminada na farinha de trigo branca. Portanto, a farinha de trigo integral é muito mais danosa para o ser humano que a farinha de trigo branca. A aglutinina produz quase uma dúzia de efeitos danosos à nossa saúde. Tem efeito semelhante à insulina. Faz as células de gordura transformarem glicose em gordura. Bloqueia a entrada da glicose nas células musculares. Interfere na digestão de proteínas. Libera radicais livres que podem afinar a mucosa intestinal. Tem reações cruzadas com outras proteínas, criando anticorpos que podem provocar reações autoimunes. Atravessa a barreira cerebral, causando problemas neurológicos. A aglutinina mata células, interfere na replicação do DNA, causa aterosclerose, possibilita a entrada de vírus no corpo a partir do intestino, ao aderir ao ácido ciálico da mucosa intestinal e contribui para o desenvolvimento de nefrite, que é a inflamação dos rins. O Dr. Gundry nos aconselha, então, que fiquemos longe de alimentos com trigo integral. A aglutinina do germe de trigo tem especial afinidade com as cartilagens das juntas, causando artrite. Portanto, segundo o Dr. Gundry, a moda dos cereais integrais é uma catástrofe para a nossa saúde. Milhares de anos atrás, nossos ancestrais inventaram a moagem para remover a parte fibrosa dos cereais, tornando-os mais saudáveis. Isso diminui o teor de lectinas e elimina a aglutinina do germe de trigo. Em 1894, os irmãos Kellogg's inventaram os cereais matinais, que, segundo o Dr. Gundry, são uma calamidade, uma avalanche de aglutinina em nossa dieta. O Dr. Gundry cita que os franceses comem pão de farinha branca e comem com moderação. Portanto, eles consomem poucas lectinas e sem WGA, ou seja, sem a aglutinina do germe de trigo. Portanto, eles consomem apenas um pouco de glúten, que é muito menos agressivo do que a aglutinina do germe de trigo. Idem os italianos, que comem macarrão como uma entrada nas refeições em pequenas quantidades. Por isso, essa dieta contém poucas lectinas e não contém a catastrófica aglutinina do germe de trigo. Em seguida, o Dr. Gundry nos explica como as lectinas artificiais entraram em nossas vidas.
Até os anos 1950, só havia agricultura orgânica. Foi a partir dos anos 1960 que surgiram a agricultura química e plantas híbridas, que são resistentes ao transporte e vulneráveis a insetos e pestes. Isso levou ao uso de biocidas, que são os pesticidas, os herbicidas e os inseticidas, para defenderem essas plantas dos ataques de insetos e pestes. As plantas cultivadas fora do seu ambiente natural passaram a ser mais sujeitas a ataques de insetos e pestes. Daí se inventaram as plantas geneticamente modificadas, nas quais são inseridas novas lectinas para terem resistência a pestes e insetos. O Dr. Gandry nos esclarece que nem todas as lectinas são ruins para a nossa saúde. Algumas, muito pelo contrário, ajudam no combate a infecções por vírus e bactérias. Por exemplo, as lectinas do alho, do melão amargo e de outras ervas possuem propriedades curativas. Algumas lectinas fazem mal em grandes quantidades, mas fazem bem em pequenas quantidades. Por isso, os vegetais amargos devem ser consumidos com moderação, porque se consumidos em grande quantidade, ao invés de fazerem bem, nos fazem mal. Nossos antepassados consumiam por volta de 250 tipos de vegetais ao longo do ano, numa base rotativa sazonal. Quem não o faz, talvez deva tomar suplementos alimentares, porque o que ingerimos não contém toda aquela variedade de nutrientes que nossos antepassados tinham nas suas dietas. O Dr. Gandry nos esclarece ainda que há um grande equívoco nas dietas sem glúten, como se o glúten fosse o grande vilão da nossa dieta atual. O glúten é uma das lectinas menos problemáticas da dieta humana. Muitos povos, como os indonésios, consomem glúten sem problemas. Outras lectinas, abundantes nas dietas sem glúten da moda, são muito mais prejudiciais à nossa saúde, pois são semelhantes ao glúten. Essas dietas incluem milho, arroz, té, que é um tipo de cereal africano, além de farinhas de leguminosas e açúcar. Pensa-se às vezes que os problemas com pães e massas são causados pelo glúten, mas pode ser culpa da transglutaminase. A transglutaminase foi utilizada nos Estados Unidos desde a década de 1950 para substituir o fermento nos pães e massas. Ela é um agente de crescimento da massa, isto é, substitui o fermento biológico. E também é um aglutinante que dá liga à massa. Sem fermento na massa, nem as lectinas nem os açúcares são digeridos, porque é bom lembrar que o fermento biológico digere as lectinas, tornando-as inofensivas à nossa saúde, e também digere os açúcares, tornando-os menos agressivos à nossa saúde. E a transglutaminase atravessa a barreira cerebral e atrapalha os neurotransmissores, com sintomas semelhantes ao do mal de Parkinson. E também a transglutaminase nos sensibiliza ao glúten. Pensa-se às vezes que muitos dos problemas causados por pães e massas à nossa saúde são devidos ao glúten, mas na verdade, esses problemas podem ser devidos a um perigoso conservante, o BHT, que é usado em produtos com cereais integrais para que não fiquem rancentos. Esse conservante, o BHT, age como o hormônio estrogênio em nosso corpo. Ele nos faz engordar, acelera a puberdade nas meninas e faz meninos terem mamas. Dentre outros usos, o BHT é utilizado para embalsamar cadáveres. Daí podemos ter uma ideia dos impactos desse conservante sobre nossa saúde.
O Dr. Gundry nos conta, então, das diferentes levas de pacientes que chegaram ao seu consultório em busca de cura de variadas doenças. A primeira leva foi constituída de maridos gordos arrastados ao consultório por mulheres magras. Eles tinham pressão alta, refluxo, colesterol alto, artrite e insônia. Para surpresa do Dr. Gundry, que resolveu fazer logo todos os exames no casal, ao invés de só no marido, ele descobriu que as mulheres geralmente tinham hipotireoidismo, artrite, refluxo, depressão, osteoporose, síndrome do colo irritável. Uma surpresa que ele teve foi que geralmente esses casais comiam alimentos tidos por saudáveis, massas integrais no jantar, baguetes de trigo integral, cream cheese sem gordura, omeletes de clara de ovos e saladas com molho. E tomavam drogas para reduzir o colesterol, além das demais drogas anti-inflamatórios não esteroides, bloqueadores do ácido do estômago, antidepressivos, etc. Quanto mais saudável, entre aspas, era a dieta dos casais, mais doentes eles eram. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quanto mais eu caprichava naquilo que achava ser uma dieta saudável, mais doente eu fui ficando. Os exames bioquímicos mostravam que o sistema imunológico do casal estava sob ataque. Uma dieta baseada numa pequena lista de alimentos e a remoção de alguns produtos químicos da casa faziam esses casais recuperarem a saúde. A segunda leva de pacientes que chegou ao consultório do Dr. Gundry foi constituída de mulheres obesas sem os maridos. Elas já haviam tentado de tudo para emagrecerem sem resultado. A mesma dieta prescrita para os casais resolvia o problema. A terceira leva que chegou ao consultório dele foi de pacientes com doenças autoimunes: artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, linfomas, mielomas múltiplos, doença de Crohn e colite ulcerativa. Todos apresentaram bons resultados com a mesma dieta. E a última leva, a quarta, foi de pacientes com câncer nos estágios 3 e 4. Tinham padrões semelhantes aos outros tipos de pacientes, e muitos melhoraram ou se curaram com a mesma dieta. É importante enfatizar aqui que ele não diz que todos melhoraram ou se curaram com a mesma dieta. Porém, muitos melhoraram ou se curaram com a mesma dieta, o que já é muito relevante, muito importante. O Dr. Gundry descobriu o papel das lectinas na saúde tratando de Tony, um paciente de 42 anos que adotou a primeira versão da dieta do Dr. Gundry e obteve melhoras de vitalidade, desempenho atlético e emagreceu 5 quilos. Esse paciente tinha vitiligo, tido até então como uma doença incurável. E, para a surpresa de todos, o vitiligo sarou com a dieta. O Dr. Gundry diz que este foi o seu instante de eureka, ou seja, descobri. Baseado nos seus estudos de xenoplantes e imunidade, o Dr. Gundry suspeitou que alguma coisa que foi eliminada da dieta do paciente fazia seu corpo atacar as células de pigmentação da pele, os melanócitos. Retirada a causa da doença, o corpo consegue se restaurar. Isso é um princípio da medicina já estabelecido por Hipócrates, o médico que foi considerado o pai da medicina e viveu na Grécia em torno de 2.400 anos atrás. Recomendo ainda para os pesquisadores que estejam vendo este vídeo que procurem o princípio da equifinalidade no livro Teoria Geral dos Sistemas, do biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy, que seria uma versão mais moderna, contemporânea,
desse princípio da restauração da saúde enunciado por Hipócrates. Foi assim que o Dr. Gundry descobriu que as lectinas, através do mecanismo chamado de mimetismo molecular, provocam doenças autoimunes. O papel original das lectinas na natureza foi provocar uma reação autoimune nas células nervosas dos fetos, paralisando-os. Novos predadores levaram ao aparecimento de novas lectinas. Os organismos vivos funcionam à base de reconhecimento de padrões. Portanto, o reconhecimento de padrões é fundamental para se entender as questões relativas à saúde. Os padrões dos exames bioquímicos dos pacientes casavam com a disponibilidade sazonal de alimentos. Cada proteína tem um padrão único e nós temos nas nossas células os receptores chamados de TLR que reconhecem se as proteínas são amigas ou inimigas e ativam o sistema imunológico quando detectam que uma proteína é nossa inimiga. A descoberta disso rendeu o Prêmio Nobel de Medicina de 2011 ao seu descobridor. Nossas células contêm ainda outro tipo de receptores, que trocam informações das células com os hormônios, enzimas e citocinas, que informam o que a célula deve fazer. A descoberta desse mecanismo resultou no Prêmio Nobel de Química de 2012 a seus realizadores. Desde a década de 1960, que nossas células estão sendo confundidas com moléculas de lectinas e outros produtos químicos que até então não faziam parte de nossas vidas. O Dr. Gundry descobriu isso através das medições do hormônio inflamatório dos seus pacientes. Os sistemas imunológico e hormonal dos pacientes entram em pane total devido ao desmantelamento do sistema de comunicação celular. A saúde pode ser restaurada com a simples mudança da dieta e do estilo de vida das pessoas. Este é a descoberta mais importante, a conclusão mais importante, a meu ver, do trabalho do Dr. Gundry, das suas pesquisas. E por isso ele merece, da minha parte, um grande reconhecimento. O Dr. Gundry nos fornece um exemplo ilustrativo de como os padrões amigo e inimigo podem ser confundidos devido à presença de alguns micro-organismos ou devido à presença de lectinas. A febre reumática é causada pelo Streptococcus beta-hemolítico. Os anticorpos gerados pelo sistema imunológico para atacar o Streptococcus atacam as válvulas do coração por confundi-las com os estreptococos. Temos aí um mecanismo de confusão do sistema imunológico. As coronárias bloqueadas dos cardíacos têm a mesma aparência de fogo amigo das válvulas atacadas pelos estreptococos, porque o mecanismo de ataque é semelhante e o mecanismo de confusão do padrão de tecido, do padrão dos tecidos das coronárias com o tecido das lectinas é análogo ao mecanismo de confusão dos tecidos das válvulas cardíacas com os estreptococos. A confusão no reconhecimento de padrões pelo nosso sistema imunológico também pode ser causada pelos lipopolissacarídeos, que são produzidos quando as bactérias morrem nos nossos intestinos. Eles são transportados através da mucosa intestinal, às escondidas do sistema imunológico, pelas gorduras saturadas. Ao detectar um lipopolissacarídeo, o sistema imunológico se confunde, acha que detectou uma bactéria, ou seja, que estamos sofrendo infecção e gera inflamação. Da mesma forma, as lectinas, ao serem detectadas pelo nosso sistema imunológico, geram ainda mais inflamação.
As lectinas têm grande similaridade com proteínas de muitos dos nossos órgãos importantes, nervos e juntas. Isso faz com que nosso sistema imunológico ataque nosso próprio corpo, gerando as doenças autoimunes. A reação às lectinas é individual, depende da genética e do histórico da pessoa. Há uma longa lista de doenças que o Dr. Gandro já viu serem curadas através do seu programa alimentar Plant Paradox. Para ver essa lista de doenças, veja o primeiro vídeo desta série. Em resumo, no capítulo 2 do livro, vimos como mudanças introduzidas a partir da década de 1960, agricultura química, vegetais modificados, transgênicos, antibióticos de largo espectro, aditivos alimentares, anti-inflamatórios não esteroides, bloqueadores de ácido do estômago, alimentos processados ou ultraprocessados, hábito de comer fora de casa, produtos de higiene e limpeza, etc., transformaram as lectinas em problemas para a nossa saúde, produzindo a atual epidemia de doenças autoimunes, que podem ser curadas com uma simples mudança de alimentação e estilo de vida. Se gostou do vídeo, por favor, dê o seu like e até uma próxima oportunidade. No próximo vídeo apresentarei exemplos de desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, que são compatíveis com o programa Plant Paradox do Dr. Stephen Gundry.